Olá, bem-vindos a mais uma aula de teoria das estruturas ou análise estrutural. Hoje vamos falar sobre a teoria da força unitária. Isso aqui é uma aplicação da teoria dos trabalhos virtuais das forças internas, tá? É uma aplicação então dessa teoria aí, ó. Como que vai funcionar isso aqui? Aplica-se uma força unitária no ponto em que se deseja calcular o deslocamento. Então nós vamos aplicar essa teoria dos trabalhos virtuais das forças internas para calcular o deslocamento de um ponto da estrutura. Já que se eu conhecer o deslocamento de um ponto de uma estrutura, eu consigo calcular os demais deslocamentos de qualquer seção desse elemento. Então por isso o objetivo aqui é esse, calcular o deslocamento de um ponto da estrutura. Naquele ponto onde eu quero calcular o deslocamento, eu vou aplicar uma força unitária, ou seja, uma força de uma unidade, tá? F igual a 1. Feito isso aí, eu vou aplicar então o princípio dos trabalhos virtuais internos, que foi feito no último vídeo aí, né? Na última aula. Qual era? Trabalho virtual das forças externas, porque o trabalho virtual das forças externas é igual ao trabalho virtual das forças internas, né? Isso tem que ser igual à integral de mm barra dx sobre módulo vezes inércia, né? M é o momento fletor real e m barra é o momento fletor virtual. Bom, mas trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou aplicar uma força unitária, força de uma unidade, né? Então vai ficar uma vezes deslocamento igual à integral disso aqui. Uma vezes deslocamento é igual ao deslocamento mesmo. Por que eu vou aplicar uma força unitária, né? Porque se eu aplico uma força, se o deslocamento que eu vou produzir é um deslocamento virtual, então eu posso produzir qualquer deslocamento. Para produzir qualquer deslocamento, pode ser então uma força de uma unidade para produzir esse qualquer deslocamento, né? Então por isso que eu posso aplicar uma força unitária. Então 1 vezes delta vai ficar delta mesmo. Então delta vai ser igual à integral de m barra dx sobre EI. Aqui eu vou calcular o deslocamento daquele ponto desejado então. É assim que eu vou aplicar então esse princípio, né, dos trabalhos virtuais das forças internas, ok? Para calcular o deslocamento desejado, eu preciso encontrar duas funções em um determinado trecho. Esse trecho vai estar entre duas descontinuidades na estrutura. Então eu preciso primeiro encontrar a função do momento fletor entre duas descontinuidades para os carregamentos reais, os carregamentos que estão atuando nos elementos estruturais. Depois eu retiro essas cargas reais e aplico a carga unitária no ponto onde eu quero calcular o deslocamento, e aí encontro a função do momento entre duas descontinuidades também para essa estrutura com a carga virtual. Então eu preciso de uma função para o momento devido às cargas reais e uma função para o momento devido às cargas virtuais, ok? Vamos a um exemplo disso aí. Bom, nós temos aqui então como exemplo uma barra engastada aqui no ponto A, né? E balanço aqui no ponto B. E eu quero calcular o deslocamento do ponto B. Por causa dessa carga aplicada, essa estrutura vai deformar, né? Vai sofrer deslocamentos. E eu quero saber quanto é que vai ser o deslocamento desse ponto aqui, ó. Quantos milímetros ou quantos centímetros ele vai deslocar para baixo aqui esse ponto B. Esse é o objetivo nosso aqui. Para isso eu vou aplicar a teoria da força unitária, tá? Como é que funciona? Essa estrutura está no estado real, né? Eu vou chamar isso aqui de R, né? Estrutura no seu estado real. Bom, eu preciso agora de uma estrutura no seu estado virtual.
No estado virtual, eu retiro todas as cargas reais que estão atuando, né? E aplico uma carga unitária no ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Então eu vou retirar essa carga Q daqui e vou colocar uma carga de 1 nesse ponto B. Tá? Vai ser o meu estado virtual desse elemento aí. Então vamos montar aqui. Ó. Continua com o engaste, né? Lá no ponto A. Só que agora eu vou aplicar uma carga unitária no ponto B. Ó. Então eu venho aqui e coloco uma carga unitária nesse ponto ali. Essa é a minha estrutura no seu estado virtual. Eu vou chamar de E1. Estrutura no seu estado virtual. Ok? Até aí tudo bem, né? Fácil demais até aí, né? O nosso próximo passo agora vai ser calcular as reações de apoio tanto no estado real quanto no seu estado virtual. Por que eu preciso calcular essas reações de apoio? Porque eu preciso encontrar a função do momento fletor para essa estrutura no estado real e a função do momento fletor para essa estrutura no seu estado virtual. Para depois eu multiplicar essas duas funções, dividir por EI, né, e fazer a integral. Ok? Então o objetivo é esse aí. Achar as reações de apoio aqui, nessa estrutura, achar as reações de apoio nessa estrutura, achar a função de momento fletor para essa estrutura, a função de momento fletor para essa estrutura, multiplicar as duas funções e integrar, e aí eu vou ter então o deslocamento. Tranquilo, né? Não é muito tranquilo assim não, mas vamos lá, bem devagarzinho então aí. Encontrando as reações de apoio. Então nós vamos aqui. Essa estrutura tem reação vertical, né? Reação horizontal e momento fletor reativo, né? Reação ao momento fletor. Essa aqui eu vou chamar de R1, essa aqui de R2 e o momento aqui de MA. Ok? A mesma situação aqui. Eu vou ter reação vertical, reação horizontal e reação ao momento fletor, né? Momento reativo. Como aqui eu chamei de R1, eu tenho que dar um outro nome diferente aqui, né? Eu vou chamar de R1 barra, porque é ali no estado virtual, né? Aqui eu vou chamar de R2 barra e aqui de M barra A, momento no ponto A. Ok? Então o meu objetivo agora é calcular essas reações de apoio aí. Beleza, né? Não é tão difícil, né? É tranquilo aí. Bom, se eu fizer somatório de vertical aqui, eu encontro essa R1, né? Somatório de vertical aqui eu só tenho Q vezes L, né? Então para baixo eu tenho Q vezes L, para cima também tem que ter Q vezes L. Tá tranquilo, né? Eu não tenho nenhuma carga horizontal aqui. Então R2 é zero. R2 é igual a zero. O momento em A. Eu vou fazer a seção no ponto A para calcular o momento, eu vou olhar para a direita. Olhando para a direita, eu vou ter aquela carga vezes L vezes L sobre 2. Né? Esse é o momento negativo. Né? Então o momento em A, vou colocar um pouquinho para cá. Momento em A, então vai ser menos Q vezes L sobre 2. Então fica QL ao quadrado sobre 2. Então as reações de apoio no estado real eu já encontrei. É o primeiro passo. Agora eu preciso encontrar as reações de apoio no estado virtual. Então vamos lá. No estado virtual eu tenho 1 para baixo, então automaticamente eu tenho que ter 1 para cima.
né? Não tem nenhuma carga horizontal, então R2 barra também é zero. Eu sei que isso aqui vale zero. E o momento no ponto A vai ser 1 vezes L, né? Esse comprimento aqui é L. Deixa eu colocar ele aqui, né? Então vai ser 1 vezes zero, só que para baixo negativo, né? Então momento menos 1 vezes L. Menos 1 vezes L é menos L, né? Esse é o momento no ponto A. Então todas as reações de apoio, tanto na estrutura real quanto na estrutura no estado virtual, já foram encontradas. É o primeiro passo, encontrar essas reações de apoio aí. Tranquilo? Segundo passo, encontrar a função de momento na estrutura do estado real, sempre entre duas descontinuidades. Depois, encontrar a função de momento barra na estrutura no estado virtual, sempre entre duas descontinuidades. Bom, já faz algum tempo que eu estou falando dessas descontinuidades aí, né? O que será essas descontinuidades? São pontos em que a função muda a sua história, né? São pontos em que o momento fletor muda a sua função. Por exemplo, extremidades é uma descontinuidade, ponto de carga pontual aplicada é uma descontinuidade, apoio tem carga pontual também, lógico, né? É uma descontinuidade. Início e final de carga distribuída é uma descontinuidade, né? Sempre que há algum ponto que muda toda a história, muda o momento fletor. Esses são pontos de descontinuidade. Nessa estrutura aqui eu tenho o ponto A, é uma descontinuidade. Depois a coisa continua contínua, né? Ó, não tem nenhuma mudança abrupta aqui no caminho. Então não é descontinuidade. Até chegar aqui. Então o ponto de descontinuidade aqui nessa estrutura é o ponto A e o ponto B mesmo. Tá? Na estrutura no seu estado virtual, também o ponto A é uma descontinuidade, depois ela continua contínua, né? Quando chega aqui tem uma descontinuidade, que é uma carga aplicada e uma extremidade também, né? Ao mesmo tempo. Então é uma descontinuidade. Então eu preciso achar a função de momento para esse intervalo aqui, ó, de A até B. Professor, o que é isso? Função de momento, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma seção entre essas duas descontinuidades aleatória. Essa seção ela pode estar em qualquer ponto entre esses dois pontos, entre o A e o B. Tá? Então eu faço uma seção aleatória. Vou fazer uma seção aqui, ó. É uma seção aleatória, tá? Agora eu preciso colocar um ponto como origem para me achar a função. Eu vou colocar o ponto A como sendo origem. Qual vai ser a distância entre o ponto A e essa seção minha aqui? Não sei, porque essa seção é aleatória. Ela está em qualquer lugar entre o ponto A e o ponto B. Ela é representativa, né? Então a distância daqui até aqui eu não sei. Eu vou chamar essa distância então de x. Então do ponto A, vou colocar muito para cá, do ponto A até nessa seção aleatória aqui, tem uma distância x. Então agora eu acho o momento fletor nessa seção que está a uma distância x do ponto A. O ponto A vai ser a minha origem, então. Ok? Beleza. Como é que eu encontro a função de momento fletor para uma seção qualquer? O momento fletor que eu vou achar naquela seção aleatória ali, né? Vamos chamar ela de seção x aí, só para a gente entender melhor, né? É igual. Eu vou olhar para a esquerda, porque a minha origem está do lado esquerdo aqui. Poderia ser aqui também, eu poderia colocar uma origem aqui, tanto faz, né? Olhando para a esquerda, a convenção de momento fletor olhando para a esquerda é essa aqui. Não é isso?
Olhando para a esquerda, o que é que eu vou ter de momento em torno dessa seção aqui? Eu vou ter uma carga desse ponto até nesse ponto, né? Uma carga distribuída que vai daqui até aqui. E em relação a essa seção, a carga vai estar contrária, né? Está girando o contrário. Então eu vou ter menos carga Q, vezes o comprimento dela, que é x, vezes a distância do centro do centroide dela até na seção. Desse centroide até na seção é metade de x. Então, vezes x sobre 2, fica x ao quadrado sobre 2. Né? Tem mais alguma carga? Tem o R1. Ó. Só que o R1 está no sentido positivo, né? Para cima, no mesmo sentido da minha convenção. Então, o R1 estando no mesmo sentido da minha convenção, vai ser mais o R1, que é Q vezes L, né? O R1 vale Q vezes L, vezes a distância dele até na seção, que é x. Então, vezes x. O R2 é zero, né? E o momento no ponto A, que tem o mesmo sentido da minha convenção. Então, continua com o sinal desse momento. Então, menos QL ao quadrado sobre 2. Menos QL ao quadrado sobre 2. Essa é a função de momento que eu tanto falei aí. Essa é a função de momento que eu preciso aí. Momento real, né? Porque eu usei a estrutura real. Mas eu só tenho um trecho aqui, né? Por isso que eu tenho uma função apenas. Eu poderia ter dois trechos, eu poderia ter 3 pontos de descontinuidade. E aí eu teria 2 trechos. Eu teria 2 funções, né? Seria uma função 1 e uma função 2 aí. Poderia ter 3 funções ou mais. Aqui não, aqui deu uma função só. Tranquilo, fácil de resolver. Né? Mas eu preciso agora de uma função dessa estrutura no seu estado virtual. Uma função para essa estrutura no seu estado virtual. É a mesma situação. Eu vou fazer uma seção aleatória entre 2 descontinuidades. Aqui só tem 2 descontinuidades mesmo, né? Então eu vou ter apenas um trecho. Faço uma seção aleatória. Essa seção ela é representativa, né? Ela está em qualquer ponto entre essas 2 descontinuidades. Tá? Então a distância dela até aqui também é x. Ó. Daqui até aqui é uma distância x, que eu não sei quanto. Né? E vou encontrar uma função de momento para aquela seção. Então, só que agora é momento barra, né? Que ela é virtual. A função de momento barra nessa seção, eu vou continuar olhando para a esquerda da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Como aqui eu olhei para a esquerda, lá também eu vou olhar para a esquerda. Então, olhando para a esquerda, eu vou ter a R1 no mesmo sentido da convenção, então mais R1 vezes a distância x, momento, né? É carga vezes distância. O R2 é zero e o MA que está no mesmo sentido da convenção, então mantém o sinal dele. O sinal dele é menos L. Essa é a função do momento fletor no estado virtual. Então eu já tenho as duas funções de momento. A função para o estado real e a função para o estado virtual. Aqui agora eu já posso aplicar o princípio lá dos trabalhos virtuais das forças internas. Ó. Deslocamento do ponto B, onde eu quero, é integral de m barra dx, né, dividido por i. Agora eu posso aplicar isso aí. Ó. Por quê? Quem que é o m? É isso aqui, é essa função. Quem que é o m barra? Está aqui, é essa função. Né? O EI é constante, né? Eu não coloquei valores para ele aí, então pode deixar ele quieto aí. Né? O nosso resultado vai ter em função de EI aí. Mas eu poderia dar valores para eles, né? Porque você já encontraria o deslocamento num valor exato aí. Como eu não dei valor para EI, então
você vai manter ele aí com o seu resultado. Ele é constante, né? Você não precisa envolver ele na integral. Você pode até passar para cá, depois você volta para lá. Né? Não vai mudar nada isso aí. Então agora eu preciso fazer a multiplicação dessas duas funções aqui, porque aqui é produto, né? M vezes M barra. Multiplicar as duas aí e depois fazer a integral em relação a x. Né? Em relação ao x aqui, ó. Faço a integral em relação a esse x aqui. Tranquilo, né? De boa. Eu não vou resolver essa integral aí não, que vocês já estão acostumados com isso aí, né? Na matemática é tranquilo, né? É só substituir lá, né? E resolver essa integral aí. Beleza?